Estamos ao vivo. Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus e sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos bíblicos. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda. Presbítero Gabriel vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus. Agradecer os trabalhos técnicos do meu amigo, cooperador Matheus Marinho, que está aqui conosco nos estúdios, e também o diácono Joel Augusto, que cuida agora da transmissão de rádio para a Rádio 95.7 FM, para Curitiba, região metropolitana, também pelo nosso aplicativo IPJC Rádios e o site IPJC Oficial. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. É um prazer e uma alegria imensa estar com os nossos amados. Eu, particularmente, gosto muito de estar com vocês nessas segundas-feiras e, especialmente, quando nós estamos iniciando uma série e encerrando uma série. Iniciando porque se coloca diante de nós uma nova empreitada, novos horizontes, novas descobertas na palavra do Senhor, né? E quando nós encerramos, pelo senso de dever cumprido, missão cumprida. Na semana passada, nós encerramos a nossa série Ele Vem, falando a respeito de esperarmos com paciência a volta do Senhor. E hoje nós vamos iniciar uma nova série que fala a respeito de Satanás e seus ardis, como Paulo comenta em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 11. E o título da mensagem de hoje é Satanás, a antiga serpente. Esse que está aí agora projetado na sua tela. Essa é a primeira mensagem de uma série de 4 mensagens. Eu espero que seu coração seja edificado e fortalecido no Senhor. Sem mais delongas, eu quero atender aqui algumas participações para já nós entrarmos na palavra de Deus, até porque daqui a pouquinho, às 21h30, nós teremos outra live de entrevista com o presbítero Moacir Vins, que hoje vai compartilhar conosco o seu testemunho de conversão. E para não ficar muito em cima, uma live da outra, nós não vamos nos demorar tanto em começar o estudo desta noite. Então eu quero agradecer aqui aos irmãos que já estão chegando. Nossa querida irmã Claína Garcia, Deus abençoe, irmã Claína. Deus abençoe, é uma alegria imensa ter a senhora aqui conosco. Nós temos também o irmão Antônio Rolim participando, a Marivone da Costa, de Canguçu, Rio Grande do Sul. Querido irmão Sebastião e a irmã Nelly estão aqui conosco também, Deus vos abençoe. A Josefa Santos, o Esmeraldo Souza, de Calcaia, no Ceará, nos ouvindo também, Deus abençoe. O querido Michael Christian, Deus abençoe, irmão Michael, com a sua esposa na cidade de Agudo, Rio Grande do Sul, nos dando uma vez mais o carinho da audiência. A Vânia Maiama nos acompanhando. Nós temos o Alexandre de Porto Feliz também nos ouvindo. A Vanessa Tavares de Jacareí, São Paulo. O Domingo Frois também nos dando o carinho da audiência. O meu amigo irmão Darlan Moura. Agradecer ao irmão Darlan. Hoje ele me enviou o link daquele lindo. Eu prefiro ficar com Jesus. E que versão agradável. Deus abençoe, irmão Darlan. Fico muito agradecido pelo envio. É sempre bom descobrir essas pérolas novas, né? A Diceia Filos nos acompanhando. O nosso querido irmão Carlos Campos, de Assis, São Paulo, nos deixando o seu amém aqui também. Nós temos a irmã Isabel Martins, que aproveita para pedir oração pelo seu filho, o Israel. Nós vamos estar orando em nome do Senhor. A Vânia pede oração por uma bebê por nome de Rebeca, que sofre com dermatite. Há 10 meses ela se encontra enferma e nós cremos que Deus é poderoso para curar. E vamos orar, irmã Vânia. O Wesley Amaro, o Heitor Cox, Edinaí, Rafael e Gabriel aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Marilene Ovic de Camaquã, rogando pela Ionara, que está se recuperando. Ela não deixa aqui mais detalhes, mas seguimos orando pela recuperação da Ionara também. A Dice, de Mato Grosso do Sul, mais precisamente Rio Verde, também louvando ao Senhor. A irmã Francisca Brito, de Valo Velho, São Paulo. Ela comenta que está aqui ansiosa para juntos hoje estudarmos a palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Francisca, em nome de Jesus. A Rebeca e a irmã Sonete, de Arapiraca, em Alagoas, também nos acompanhando. O Leandro Gouveia, nos ouvindo em Bauru, São Paulo. A Maria Nunes, de São Francisco do Sul, em Vila da Glória. A Márcia Helena também nos acompanhando.
ela comenta que está aguardando lá o momento da palavra. O Clécio Cardoso, o Valdinei Vicente, também de Bauru, São Paulo. Ele aproveita para pedir oração pelo cunhado Aparecido Donizete, que está internado porque sofreu uma queda do telhado, está entubado, então a situação é grave. Vamos estar orando, pedindo pela graça e pela bondade do nosso Deus, irmão Valdinei. A irmã Marielle, né? Ela está aqui nos acompanhando, ela é de Goiânia, e ela diz aqui, olha, traz um estudo sobre a doutrina do inferno. Em breve, irmã Marielle. Há um tempo atrás nós fizemos uma série que tem como tema Remindo o Tempo, e no último episódio nós falamos sobre a eternidade, o tempo fora do tempo. E embora nós não lidamos ali com muitos detalhes, mas nós demos uma leve pincelada a respeito da eternidade sem Deus, né? Mas em breve creio que o Senhor nos preparará a oportunidade de fazermos uma série sobre a doutrina do inferno também aqui com os irmãos, um tema que sem dúvida para nós é fundamental. Aliás, em Hebreus capítulo 6, o escritor diz que nós não podemos ignorar uma doutrina como essa a respeito da eternidade, né? E ela queria ver a Rayane e as crianças. Olha, se eu disser para os irmãos que agora eles estão lá em Minas, né, a 1.300 quilômetros daqui, e vão ficar lá ainda alguns dias, mas em breve os irmãos verão eles aqui. Aliás, nós temos planos para falar de muitas coisas aqui com os irmãos, falar de família também, e creio que logo, logo, a Rai vai estar participando conosco aqui, tá bom? Deus abençoe, irmã Marielle. A Maria Eduarda também nos acompanhando na audiência com a família. Deus abençoe, Maria Eduarda, em nome do Senhor Jesus, é uma alegria tê-la aqui conosco também participando. Agradecer a Marilene pedindo notícias da irmã Genilda e da Angelita. Olha aí a irmã Genilda, ninguém melhor do que ela, né, para nos dar notícias. E ela está aí nos acompanhando e ela diz assim, olha, viver nesse mundo é bom, irmãos, mas no céu é melhor. Ela segue orando, né, pelas suas filhas, especialmente pela Angelita. Ela tem passado lutas muito grandes, mas vamos orar pela irmã Genilda. E é bonito ver, né, que os irmãos estão aí sempre orando por essa serva de Deus, e eu creio que num momento como esse, é isso que vai dando forças, né, para os irmãos permanecerem firmes, porque não é fácil. Mas vamos seguir orando pela senhora irmã Genilda, orando também pela Angelita, apresentando todos vocês nas mãos do Senhor Jesus, tá bom? A Marielle comenta aqui também sobre como vai ser após o arrebatamento da igreja. Sim, temos previsão já para estudos mais detalhados a respeito da escatologia. Nós fizemos a série Ele Vem, lançando uns fundamentos, e eu creio que em breve a gente vai esticar um pouco mais o assunto, tratando de forma mais detalhada dos eventos escatológicos. O nosso querido irmão João Bacelar, ele pede oração pela esposa com pneumonia, a irmã Eliane, que inclusive está internada. Vamos orar, irmão João, cremos nas eternas misericórdias do nosso Deus. Conte sim com as nossas orações, tá bom? A irmã Marilene comenta que a Ionara está com uma depressão terrível e, pelo que ela comenta aqui, está apenas em pele e osso. Mas vamos orar. Deus é poderoso para fazer uma obra. Vamos seguir orando, tá bom, irmã Marilene? A Dani Ferreira de Cascavel na escuta, o Paulo Fernandes de Birigui, São Paulo, a Jennifer também nos acompanhando, nós temos aqui a Célia Ana, também pedindo pela família, ela fala de leste de Minas Gerais, o Esmeraldo Souza, né? Ele comenta aqui, olha, porque a respeito da doutrina do inferno, né? Ele faz aqui um questionamento. Bem, nós não podemos usar até agora, viu, irmão Esmeraldo? Mas quando tivermos a nossa série, a gente abre um espaço aí, porque senão a gente vai acabar aqui nos perdendo de foco, tá bom? A Dani Ferreira, mais uma vez aqui pedindo oração pela família, a Maria Laura, a Ana Júlia também comenta que está acompanhando. Deus abençoe, Ana Júlia, em nome de Jesus. Nós agradecemos, irmão Esmeraldo, o seu comentário, o seu questionamento, mas só para nós não perdermos o nosso foco do assunto de hoje, a gente responde isso em um momento posterior, tá bom? Eu quero convidá-los agora para orar, para nós então assim meditarmos na palavra. Amado Deus e glorioso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e nos deu ontem a oportunidade de iniciar mais uma semana, e hoje nós estamos vivendo mais esse dia, o segundo dia dessa semana. E que bom, Senhor, começar na palavra. Aleluia.
pois quando nós nos buscamos ao Senhor na Tua palavra, o Senhor se revela a nós de forma maravilhosa. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações uma vez mais, para o louvor da Tua glória, abençoando o nosso entendimento nessa série também, abrindo o nosso entendimento para compreender as coisas espirituais, não de forma leviana, Senhor, mas de forma espiritual. Nos ajude a tratar desse tema, como os outros demais que temos tratado aqui, com temor e reverência. Na Tua santa presença oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero convidá-los para abrir o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, o último livro da nossa Bíblia cristã, Apocalipse capítulo 12, e o versículo que vamos ler inicialmente é apenas o versículo de número 9. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. Pegue, portanto, a sua Bíblia, papel e caneta, porque agora nós vamos meditar na palavra. O texto bíblico nos diz da seguinte maneira: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém. Queridos irmãos, é necessário dizer que muitas pessoas novas vão chegando ao longo aqui do trabalho que a igreja tem desenvolvido no canal IPJC Oficial, e às vezes alguém pode estar se perguntando, meu Deus, para que fazer uma série inteira, sobre o diabo? Mas para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que nós não estamos dando aqui nenhuma primazia a Satanás. Aliás, o nosso propósito desde o princípio foi começar tratando dos fundamentos da nossa fé cristã. E uma das primeiras séries que nós fizemos foi sobre a pessoa e a obra de Cristo. Depois nós falamos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E depois nós falamos sobre o conhecimento do Santo, uma série sobre Deus, o Pai. Então observe que nós começamos com a doutrina que é fundamental para nós cristãos. A doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até porque seria uma loucura trazer aqui explicações demasiadas sobre o diabo, sem dar o devido reconhecimento a Cristo e a sua obra. Então nós lançamos esse fundamento, e além disso nós falamos de outras coisas que são elementares para a nossa fé cristã. Então não estamos começando com o diabo, estamos estudando esse tema porque é necessário, como nós vamos ver adiante. E C.S. Lewis, em seu livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, uma ficção cristã excelente, ele nos afirma que a nossa raça humana ela pode cair em dois erros, que embora são erros opostos, agradam o diabo da mesma maneira. O primeiro erro é a descrença na existência do diabo e dos demônios. Curiosamente, o diabo ele ama o ateísmo, é verdade. Ele gosta do fato de que muitas pessoas não creem na existência de Deus. O diabo semeia ateísmo no coração dos homens. Mas o diabo também gosta das pessoas que não creem na sua existência. Você entendeu? O diabo gosta das pessoas que não creem na existência de Deus, mas ele também gosta das pessoas que não creem na existência do diabo, até porque isso facilita muito o seu trabalho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, por exemplo, aqui no YouTube, quando um leão está se preparando para apanhar a sua presa. Ele faz de tudo para agir de forma a mais sorrateira possível, para que a presa não perceba a sua presença, não perceba que ele está ali. Então, quando as pessoas não creem na existência do diabo e dos demônios, isso é um prato cheio para a ação de Satanás, porque isso, sem dúvidas, facilita muito o seu trabalho. Uma vez que a presença do leão é percebida, a presa pode escapar. E uma vez que nós entendemos biblicamente a existência do diabo e sua ação no mundo, isso nos ajuda na luta contra Satanás. Então, o primeiro erro que as pessoas podem cometer em relação ao diabo, segundo C.S. Lewis, é não crer na existência do diabo. O segundo erro, que é oposto a esse, é o interesse excessivo e doentio pelos demônios. E pasmem os irmãos, esse interesse excessivo pelos demônios não é coisa apenas de magos e bruxos e macumbeiros e todas essas coisas, coisa de satanista e outras ramificações do ocultismo. Não,
até mesmo muitos que se dizem cristãos, parecem nutrir um interesse muito maior pelo diabo, pelo demoníaco, pelo satânico, do que os próprios satanistas. Muitas pessoas gostam de falar muito do diabo. Muitas pessoas parecem que sabem minuciosamente o nome de cada demônio. E eu nem sei onde eles aprenderam isso, porque na Bíblia não foi. E muitas pessoas gostam de culpar o diabo também. Aliás, isso virou um hábito para muitos cristãos, culpar o diabo para tudo quanto é coisa. Isso facilita muito também a nossa vida de pecado, porque nada é culpa do homem mais, é culpa do diabo. Conta-se até uma história que um pastor estava viajando para ir pregar em uma localidade. É claro que isso é só uma história mesmo. E daí, queridos, ele na rodoviária se deparou com o diabo, Mateus. E o diabo estava com a mochila nas costas. E o pastor perguntou bem assim: ô Satanás, o que você está caçando aqui na rodoviária? Ele disse: eu estou indo embora dessa cidade. E o pastor perguntou: ah, é? Que coisa boa. Mas por que você está indo embora? E o diabo respondeu para aquele pastor: porque tudo que fazem aqui colocam a culpa em mim, e eu não estou aguentando mais isso. É claro que o nosso propósito aqui não é ser nenhum advogado do diabo e defender o diabo, mas nós precisamos tomar cuidado, meus amados irmãos, por causa dessa ação doentia de muitas pessoas de demonizar, de satanizar, de espiritualizar todas as coisas. Uma vez eu estava com um irmão numa congregação e de repente o cabo do violão não queria funcionar. E ele começou a culpar que era o demônio. E outro irmão que estava ali abriu o cabo e olhou e viu que estava quebrado. E ele disse para ele bem assim: olha, se você fosse mais responsável, né? Tivesse visto o problema antes, o defeito antes e consertado, não estaria dando agora esse problema. Então a culpa não é do diabo, a culpa é sua mesmo, que deveria ter olhado antes e feito a manutenção. Simples assim. Mas algumas pessoas têm uma obsessão pelo que é satânico, pelo que é demoníaco, e isso também é um erro que muitos cometem. E isso levanta, sem sombra de dúvidas, uma pergunta para mim mesmo, né? Porque se essa obsessão é um erro, por que fazer uma série inteira sobre o diabo? Isso não seria também uma forma de obsessão? E eu quero dizer para os irmãos que falar de forma bíblica sobre o diabo não é a mesma coisa que nutrir uma obsessão pelo demoníaco. A Bíblia fala muito sobre o diabo e nem por isso a Bíblia é obcecada por ele. O propósito da Bíblia é nos mostrar a verdade sobre o diabo e nos habilitar como servos de Deus para a verdadeira batalha espiritual. Quando nós conhecemos o inimigo e também as suas artimanhas, a chance de vencer o embate é muito maior. Além disso, uma segunda razão para fazer uma série sobre Satanás e os seus ardis é que há muita confusão sobre esse tema na igreja. O diabo não apenas semeia uma descrença quanto à pessoa dele na cabeça de muitas pessoas, mas ele também gosta de semear confusão. E ele gosta que nós sejamos ignorantes quanto a esse tema. Então eu diria para você, leve o diabo a sério, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Então tomemos bastante cuidado. O nosso propósito aqui não é nutrir nenhuma obsessão. Aliás, os irmãos que já conhecem o trabalho que nós temos realizado aqui na segunda-feira, nós procuramos, de alguma maneira, escapar de todas as especulações, né, possíveis, para ficarmos apenas com aquilo que realmente a Bíblia nos diz de forma clara sobre esses temas. Então, nosso interesse é ficar apenas e tão somente com a palavra. Posto isso, querido, agora vamos para o texto. Apocalipse 12, 9 diz: e foi precipitado o grande dragão. E deixa eu explicar algumas coisas aqui. Tanto no judaísmo como nas religiões pagãs mais antigas, era muito comum associar as forças malignas com alguns seres monstruosos da criação de Deus. Por exemplo, serpente, dragões, crocodilos, e você percebe outros tipos de seres também que não são parte do nosso mundo, mas que são mencionados em outros textos, como um dragão de múltiplas cabeças, como o Leviatã mencionado no livro de Jó. Tudo isso eram figuras que serviam para retratar as forças do mal, as forças malignas. E provavelmente é isso que João está fazendo aqui. Talvez João está tomando emprestado uma figura de algum monstro marinho
para falar a respeito do diabo. Até porque em Apocalipse 12:15 diz assim, olha, e a serpente, que aqui é Satanás, lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, Jó, Isaías, a Bíblia vai falar da serpente enroscadiça, vai falar do grande Leviatã, vai falar dos grandes monstros marinhos, e muitas vezes esses animais eram usados como figuras para retratar as forças do mal, e nós vemos isso acontecendo também aqui, em Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Agora observe que interessante, esse texto deixa claro para nós que Satanás é um inimigo forte, porque ele não é apenas um dragão, mas diz a Bíblia que ele é o grande dragão. Eu particularmente não gosto muito daquele corinho que as pessoas dizem bem assim, olha, quando eu era prego o diabo me batia, agora eu sou martelo e bato nele todo dia. A sensação que dá é de que o diabo é simplesmente um bonequinho de pelúcia que você pode brincar com ele e fazer o que quiser com ele. E a Bíblia não retrata dessa seguinte maneira. Longe de nós esteja aqui, queridos, engrandecer o diabo, porque é tudo o que ele quer. Mateus no capítulo 4, Satanás diz para Jesus, se prostrado me adorares. O que o diabo quer é engrandecimento. O que o diabo quer é adoração, para nutrir ainda mais o seu orgulho demoníaco. Só que nós devemos entender que a Bíblia apresenta um diabo não como um inimigo de pequeno porte, mas como um grande adversário. Eu lembro de há um tempo atrás estar pregando na igreja e eu disse para os irmãos assim, Satanás é poderoso, e alguns irmãos simplesmente ficaram com dúvidas. E eu percebi que alguns até com medo de dizer que Satanás era um ser poderoso. Mas em Atos 26:18, Paulo diz que Cristo havia chamado para tirar as pessoas, as almas, do poder de Satanás e trazê-las para o poder de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, mais uma vez Satanás é retratado como um dragão que tem grande poder, e ele dá à besta, que ali é o anticristo, o seu trono e grande poderio. E o poder que ele dá ao anticristo é tão grande que as pessoas perguntam, quem poderá batalhar contra a besta? Ou quem poderia resistir o anticristo? Aliás, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo vai mostrar que no período da grande tribulação, o anticristo vai agir neste mundo com todo o poder e eficácia de Satanás, mostrando que Satanás não apenas vai intentar os seus desejos malignos, mas ele terá êxito, é poder com eficácia. Então você observa que a Bíblia apresenta Satanás como um ser poderoso. O que eu gosto muito é do texto de Lucas capítulo 4, versículo 6, quando Satanás oferece as glórias, os reinos e os poderes deste mundo para Jesus. E ele diz assim, a mim foram dados, a mim me foram entregues. Ou seja, embora Satanás tenha um nível grande de poder, esse poder lhe foi dado, esse poder lhe foi concedido, esse poder não lhe pertence necessariamente, porque todo o poder pertence apenas e tão somente ao Senhor nosso Deus. A grande verdade é que nós não somos páreos para o diabo. Em Lucas 11, 21, Jesus diz que existe o valente, mas vem outro mais valente do que ele, que manieta aquele valente e o despoja. Satanás é um valente, mas Jesus é mais valente do que ele, mais poderoso que ele, que o manieta e o despoja. Então você percebe aqui que Satanás é representado como algo monstruoso. A figura, meus amados, evoca aqui grandeza, espanto, pânico, transcende toda a zoologia conhecida por nós, seres humanos. João está pintando um quadro horroroso e mostrando que Satanás é um inimigo grandioso e que nós não somos páreos para ele. Mas eu queria dizer para você, assim como nós não somos páreos para lutar contra Satanás, Satanás não é páreo para lutar com Jesus que nós servimos, com Deus que nós servimos. Embora ele tenha muito poder, ele não tem todo o poder. E até o poder que ele tem foi concedido pelo Deus que nós servimos. Então Satanás é chamado de dragão e o grande dragão. Em segundo lugar,
João o denomina de a antiga serpente. Veja, queridos, que o diabo não é de ontem. O cantor de rock, Raul Seixas, já cantava há muito tempo nas suas músicas dizendo: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ali, nós sabemos claramente, quem já ouviu essa música, que Raul Seixas está fazendo uma alusão a Satanás. Ele canta em nome do diabo, como se o diabo estivesse dizendo essas coisas. Embora nós não saibamos quanto tempo faz que Satanás exista, de uma coisa nós sabemos: ele é antigo, ele não é de ontem. Ele teve muito tempo para aprimorar os seus ardis e as suas artimanhas contra nós, os filhos de Deus, e é por isso que ele é muito perspicaz, porque tem uma longa data que ele tem treinado e exercitado as suas obras no decorrer de toda a história. Então o diabo conhece a humanidade desde o seu início. O diabo conhece a humanidade desde o seu princípio. Aliás, o termo antiga serpente nos faz lembrar imediatamente de Gênesis, no seu capítulo 3. Na primeira referência que a Bíblia faz ao diabo, ele aparece ali como esse animal nojento, peçonhento, como a serpente. E a ideia de serpente aqui é muito interessante para o nosso estudo, porque João parece realmente nos transportar para lá, para nos mostrar algumas coisas a respeito do diabo. Se a ideia de um grande dragão pinta um quadro de um inimigo que é grande, né? A ideia de antiga serpente nos mostra a perspicácia de Satanás, nos mostra o quanto Satanás é enganador. E eu queria mostrar aqui para você algumas situações que Satanás usa para nos enganar. Satanás, ele apresenta-se como a solução para os nossos problemas. Por exemplo, quando Jesus estava com fome no deserto, depois de jejuar 40 dias, Satanás chega para ele e diz: olha, transforma essas pedras em pães. Duas coisas são curiosas aqui nessa história. Em primeiro lugar, que muitas pessoas acham que pelo fato delas estarem orando e jejuando, Satanás não vai passar nem perto dela. Satanás vai andar um raio de quilômetros bem distante dele, porque ele está no fogo puro. E não é verdade? Jesus era o próprio Deus em carne, e depois de jejuar 40 dias, diz a Bíblia que apareceu-lhe o tentador. Então o diabo não tem medo de crente que ora e jejua. Preste bastante atenção, nós vamos explicar isso ao longo do nosso estudo, porque a Bíblia diz também que há certas castas de demônios que não saem senão por jejum e oração. O que isso quer dizer? Você quer saber? Então estude conosco durante essa série. Mas preste atenção, Jesus jejua 40 dias, e quem aparece é justamente o diabo, não são os anjos. Ele não tem uma visão gloriosa do céu, pelo contrário, é o diabo que lhe aparece durante o período da tentação. E aliás, Satanás se apresenta justamente como a solução para o seu problema. Queridos, nós devemos ter muito cuidado, porque geralmente os piores ataques de Satanás vêm depois das nossas grandes conquistas espirituais. Depois de uma grande vitória espiritual, o crente deve ter cuidado para não descansar e baixar a guarda, e então o inimigo lhe atacar. E é assim que muitas vezes acontece. Às vezes, depois de realizar um grande feito para Deus, nós podemos cair em grande derrota. Como foi o caso de Sansão, que depois de matar 1000 homens com uma queixada de jumento, a Bíblia diz que ele ia morrer de sede, se o Senhor não intervisse naquela situação, e ele olhasse e visse a fonte do que clama, que Deus havia providenciado para ele naquela ocasião. Então, depois de Jesus jejuar 40 dias, Satanás intensificou as suas tentações. Então, depois que você orar e jejuar, vigie ainda mais, porque é justamente aí que o diabo vai te atacar com mais força e ao mesmo tempo com mais sutileza, para que você venha perder as bênçãos do Senhor. E ele vem, meus amados, apresentando a satisfação dos nossos desejos. Você está com fome, diz ele. Por que não transforma essas pedras em pães? Você é poderoso. O diabo nos mostra que não há problema em satisfazer os nossos desejos. Observe, Jesus havia jejuado 40 dias. Era natural que ele estava com fome. Não havia nenhum pecado em ele comer. Mas Jesus estaria pecando se ele executasse, sim, a vontade de Satanás. É claro que nem todo desejo é pecado.
mas o seu desejo é o desejo de Deus, o que você está fazendo é necessariamente a vontade de Deus, então tome muito cuidado, porque às vezes, meus amados, o diabo tenta nos enganar, se passando como a solução para os nossos problemas. Satanás também ele nos engana, usando pessoas para falar conosco de forma mansa e piedosa, apresentando uma aparente demonstração de preocupação conosco. Um exemplo disso é Mateus 16, 21 a seguir. Diz a Bíblia que Jesus começou a dizer para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para a cruz, morresse e caísse na mão de malfeitores. Entretanto, Pedro se levanta naquele momento e diz: Senhor, tu não morrerás. Se necessário for, eu mesmo vou morrer por ti, mas isso nunca vai acontecer contigo. Olha, que preocupado Pedro estava com Jesus, mas Jesus olha para ele e diz: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas que são dos homens e não nas coisas que são de Deus. Então, o propósito do diabo ali era, através da fala amanteigada, adocicada, melada de Pedro, mostrar uma aparente preocupação com Jesus para impedi-lo de ir para a cruz. Muitas vezes alguém vai dizer para você: olha, não jejue demais, você precisa cuidar da sua saúde, não esforce tanto no reino de Deus, você precisa descansar um pouco mais, ou pare de sofrer com esse cônjuge difícil, essa mulher difícil, esse marido difícil, tem tanto homem aí no mundo, tem tanta mulher aí no mundo. Essas falas aparentam uma preocupação. É claro que nem todas as pessoas que dizem isso para nós, queridos, são usadas pelo diabo. E há momentos em que nós precisamos rever os nossos conceitos, sim. Mas tomemos muito cuidado, porque geralmente Satanás vem assim, com fala mansa e piedosa, demonstrando preocupação, quando na realidade ele quer nos fazer diminuir o ataque que nós estamos impondo contra ele, para que ele possa ganhar mais resistência contra nós. Às vezes também, e Mateus, quando eu li isso na Bíblia, eu fiquei assim: Jesus, sabe? Tem coisas que Deus vai aclarando na nossa mente, né? O diabo nos engana com a mentira, mas também o diabo nos engana às vezes com a própria verdade. E como assim, irmão Gabriel? Eu quero ler com você o texto de Atos, no capítulo 16. Atos, no capítulo 16. O versículo 16 diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro. Olha aqui que interessante. Jesus jejua e quem aparece é o diabo. Paulo e Silas estão indo orar. E quem é que sai ao encontro deles? Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto, Paulo e Silas e Lucas aqui nessa ocasião estavam anunciando o caminho da salvação, sim ou não? Claro que sim. Eles eram servos do Deus Altíssimo, sim ou não? Claro que sim. Ela estava dizendo a verdade, sim ou não? Claro que sim, era a mais pura verdade. E o versículo 18 diz: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, não à moça, mas ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O que é que nós temos aqui? O diabo estava usando a verdade para enganar Paulo e os seus companheiros, dizendo para eles, no seu coração, que eles eram alguma coisa. E às vezes o diabo faz isso. Às vezes o diabo diz: como você canta bonito, como você toca bem, como você prega lindo. Há dias atrás eu estava lendo o livro Heróis da Fé, e um daqueles heróis, eu não me recordo o nome dele agora, ele narra que, depois de pregar um dos seus sermões, ele desce do púlpito, uma pessoa bate no seu ombro e diz: pastor, o seu sermão foi muito lindo. E ele olha para aquele irmão e diz: fique tranquilo, o diabo já me disse a mesma coisa. Às vezes o diabo diz coisas verdadeiras ao nosso respeito, para semear um engano no nosso coração, para nos fazer pensar que nós somos alguma coisa. Ele usa algo verdadeiro para semear em nós um sentimento falso. Ele usa algo verdadeiro que é real. Às vezes, de fato, você canta bem, prega bem, toca bem, isso é verdade. Às vezes você é realmente um servo de Deus, um homem de oração, um homem santo. E às vezes, ao invés do diabo usar um pecado assim muito claro e explícito para te derrubar, ele vem sorrateiramente colocando orgulho no seu coração. Orgulho porque você ora,
orgulho porque você jejua, orgulho porque você canta, orgulho porque você prega. Aí ele usa a verdade para colocar um sentimento falso. Observe a estratégia do diabo. Ele é tão enganador que ele não usa somente o engano, a mentira, mas às vezes ele usa a própria verdade para nos enganar. Então tome cuidado, porque quando os mormons vêm para a sua casa, eles vêm com o livro de Mórmon, mas eles também vêm com a Bíblia. Tome cuidado, porque os testemunhos de Jeová, quando entregam para você uma Bíblia, está lá escrito Novo Mundo da Tradução das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. E poderiam colocar também adulteradas Escrituras, porque está lá adulterado também muitas partes do texto bíblico. Então o diabo vem, meus amados irmãos, com carinha de anjo. O diabo vem com terno e gravata. Cuidado com a Bíblia na boca do diabo. Cuidado quando a verdade está sendo dita por um espírito de mentira, porque muitas vezes Satanás usa essa artimanha para nos enganar e nos induzir ao orgulho, ao erro. Satanás não estava dizendo a mentira ali, ele estava dizendo a verdade, mas o propósito era colocar orgulho no coração de Paulo e seus companheiros. E quando, meu irmão, o diabo coloca orgulho, aí o fracasso é total. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que cristãos novos na fé não poderiam liderar a igreja e serem presbíteros da igreja, porque eles não tinham suporte espiritual suficiente para não cair na soberba. E ele diz, olha, não consagres ao ministério um neófito, uma planta nova, um novo convertido, para que ele não venha se ensoberbecer e cair na mesma condenação de Satanás. Então, muitas vezes o diabo usa a verdade para nos levar ao engano. O diabo também engana por meio de sinais. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9, texto que eu já comentei aqui. Paulo diz que o anticristo vem com o poder e a eficácia de Satanás para operar sinais, maravilhas e prodígios de mentira. Então, cuidado com os milagres. Eu contei há um tempo atrás aqui a história que o pastor sempre comenta em suas pregações, de que estava alguns irmãos reunidos ali orando, e de repente se levantou uma profetisa no meio da reunião e ordenou os casais para fazerem uma troca de casais, porque era Deus quem estava mandando. Obviamente, conhecedores da palavra, os irmãos acharam aquilo estranho, mas a profetisa disse, para vocês saberem que isso é de Deus, eu vou fazer tremer esse lugar. E a casa tremeu, meu irmão. A casa tremeu. Diante de um sinal dramático desse, qualquer pessoa poderia pensar, meu Deus, realmente é Deus que está falando. Mas preste atenção, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, já dizia Lutero, pode chover milagre todos os dias, deve ser completamente rejeitado de boa mente. Agora, é claro que aqui nós precisamos equilibrar, porque Deus pode usar uma pessoa que não esteja enquadrada na palavra de Deus. É verdade, a Bíblia nos mostra isso várias vezes. Aliás, Deus deu sonhos para Faraó. Deus mostrou todo o fim da história para um rei ímpio chamado Nabucodonosor por meio de visões noturnas. Deus usou Balaão, por exemplo, até Judas Iscariotes, o traidor, mesmo sabendo que era ladrão, ele recebeu o poder, expulsou demônios, curou enfermos, assim como os outros apóstolos fizeram. E aí nós temos que tomar um cuidado para quê? Para não achar também que tudo é o diabo. Então, na dúvida, feche a sua boca. Na dúvida, você não precisa, emitir julgamentos sobre todas as coisas. É claro que há coisas que estão patentes e claras aos nossos olhos de que aquilo é uma ação demoníaca, mas nesse caso aqui de Paulo, em Atos 16, nós vemos o quê? Um fino discernimento de espírito. Às vezes é difícil discernir quando é uma pessoa elogiando ou quando é o diabo que está elogiando, por exemplo. Então, as pessoas são muito voltadas para os sinais. E Satanás engana muitas pessoas assim, operando sinais. Você deve se lembrar que no Egito, quando Moisés começa os seus primeiros sinais, os magos de Faraó fazem o mesmo. O que eu acho interessante naquela passagem, esses dias eu estava lendo o Êxodo e comecei a dar risada, Porque assim, eu não me lembro agora aqui qual foi as primeiras pragas, mas digamos aqui, praga de piolho, só para exemplificar. Moisés joga pó para cima e aquilo começa a virar uma piolhada nas pessoas do Egito, Vão lá os magos de Faraó e fazem a mesma coisa. Parece que falta um pouco de cérebro, nos servos do diabo, porque ao invés de eles tentarem impedir, eles fazem justamente a mesma coisa, trazendo ainda mais prejuízo para o Egito. E aqui é algo que nós precisamos pensar.
Muitas pessoas acham que porque o diabo tem feito sinais e maravilhas falsos, a igreja tem que parar. Essa é outra teoria do diabo, o cessacionismo. De que cessaram os dons espirituais, de que Deus não faz as coisas mais como antigamente. Mas quando os magos de Faraó começam a operar sinais falsos, Deus começa a intensificar os sinais verdadeiros para anular o poder de Satanás. Então, para anular o poder de Satanás, não é tornar-se um crente frio e racionalista que não crê nos sinais de Deus para o nosso tempo, porque Deus não faz isso mais. Não! Precisamos intensificar. Quando Nadab e Abiú vêm apresentar, né, aquele fogo estranho diante de Deus, diz a Bíblia que saiu fogo verdadeiro diante do Senhor e os traspassou. Então, você apaga o fogo estranho, colocando fogo verdadeiro. Você apaga o falso, intensificando a verdade de Deus. E nós precisamos entender isso. Como é que Paulo, meus amados irmãos, anulou o poder do espírito de adivinhação? Com a revelação do Espírito Santo, mostrando para ele que aquilo era um espírito do diabo, e ele expulsou o demônio daquela mulher. Então você percebe que a revelação que Deus deu a Paulo, o discernimento espiritual que Deus deu a Paulo, de que aquilo era um espírito maligno, anulou o poder de adivinhação de Satanás. Então não se apaga o falso, anulando o verdadeiro, mas intensificando o verdadeiro. E quando você tiver dúvidas, fique calado, sente-se e espere. Às vezes, não é sempre, o tempo nos revela muitas coisas. Então, quando João diz que Satanás é a antiga serpente, nós temos que atentar para essas duas palavras. Primeiro, ele é antigo. Ele conhece o homem há muito tempo. E Satanás está bem treinado e exercitado nas suas artimanhas e nos seus ardis. E ele é como a serpente. Ele é, meus amados, gosmento. Ele é rápido. Ele é perspicaz. E devemos tomar muito cuidado. Mas, aqui em Apocalipse 12:9, além de denominar Satanás como o grande dragão e a antiga serpente, João denomina como o diabo. E essa palavra vem do grego diabolos, e ela tem o sentido de acusador, de alguém que calunia com o propósito de trazer prejuízo aos outros, ou ainda tem o sentido de aquele que traz separação e confusão. E sabe o que é curioso? Que a palavra diabolos não é usada na Bíblia apenas para o diabo, mas às vezes é usado para pessoas também. Eu queria ler com vocês o capítulo de número 2 da carta que Paulo escreve a Tito. No versículo 3, ele diz o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras. No grego, a palavra caluniadoras aqui é a palavra diabolos, que é usada cerca de 34 vezes no Novo Testamento para se referir a Satanás. E aqui é usada para se referir às irmãs fofoqueiras da igreja, não dadas a muito vinho e mestras do bem. Olha que interessante, isso significa que crentes faladores estão debaixo da influência de Satanás. Crentes que ficam espalhando conversas de maledicência estão debaixo da influência do diabo. Isso não significa, é claro, meus amados, que nós não devemos nos levantar contra o erro na igreja e denunciar o pecado na igreja. Não é disso que nós estamos falando, mas de infamar, espalhando conversas vazias. Satanás é o maior caluniador que existe. E quando nós estamos caluniando o próximo, nós estamos fazendo o papel do diabo. E pode ter certeza que há muitos crentes satânicos, diabólicos, dentro da igreja. Ô irmão Gabriel, você pegou pesado agora. Pois é, mas é Tito que está dizendo aqui, que o caluniador é um diabolo, é um diabo. Quando espalhamos conversas vazias, infundadas, maledicências, estamos parecendo-nos muito mais com o diabo do que com Cristo. E nós precisamos, meus amados, entender que o diabo ele não age apenas na possessão, mas ele age influenciando os próprios servos de Deus. Pedro, por exemplo, ele tinha acabado de receber uma revelação do Espírito Santo, e ele disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse para ele: quem te revelou não foi a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Minutos depois, Pedro diz: o Senhor não vai para a cruz. E Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás. Pedro estava endemoniado, Pedro estava possuído de demônio? Claro que não.
A Bíblia rejeita qualquer hipótese de um cristão salvo estar possesso de espírito maligno, mas ele estava debaixo de uma influência de Satanás quando afirmou aquelas palavras. Então tome muito cuidado para não ser um crente mais parecido com a besta, com o dragão, do que com o cordeiro. Tome cuidado. Por último, João nos diz em Apocalipse 12:9 que o diabo também é chamado de Satanás. E a palavra Satanás significa adversário. E muitas vezes também no Novo Testamento a Bíblia retrata o diabo como inimigo. Em Mateus 13:39, Satanás é retratado como um inimigo que semeia o joio no meio do trigo enquanto os servos estão dormindo. Em Lucas 10:19, Jesus dá poder aos discípulos para pisar em toda a força do inimigo. E inimigo ali é o diabo. Em Atos 13:10, quando Paulo está tentando ministrar o evangelho ao procônsul, Elimas, o mágico, tenta interromper Paulo para fazer a fé do procônsul não se estabelecer no evangelho e em Cristo. E Paulo se refere a ele como filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Em 1 Pedro 5:8, Paulo alerta os cristãos, dizendo que o diabo, o vosso adversário, está ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que é tragar? Engolir vivo. Satanás tem tanto ódio de você, que ele não quer nem te mastigar. Se ele pudesse, ele te engoliria vivo. O diabo é adversário, o diabo é inimigo, ele se opõe a tudo que é justo, bom e santo. Ele é inimigo de todos que servem a Deus, e ele é o principal inimigo de Deus, embora não seja páreo para Deus. Portanto, meus amados, não sejamos como Sansão, que dormiu no colo do inimigo. E muitos crentes às vezes são assim, né? Sansão dormiu no colo de Dalila, que era inimiga. E muitos crentes estão dormindo no colo do inimigo. E quem dorme no colo do inimigo acaba sendo destruído por ele. Tomemos cuidado. O diabo não é nosso amiguinho. O diabo é o nosso adversário. E eu quero encerrar agora dizendo que é sempre bom lembrar que, embora essas descrições que a Bíblia nos apresentou aqui a respeito do diabo nos deixam de orelha em pé, Satanás não é nem de longe o ser mais poderoso deste universo. Satanás tem poder, mas Deus tem todo o poder. Satanás pode fazer muitas coisas, mas somente Deus pode fazer todas as coisas. Satanás é criatura, Deus é o Criador. Embora Deus criou o diabo perfeito, ele se corrompeu, mas ele não deixou de ser criatura. Ele é criatura. Colossenses 1,16 diz que em Cristo foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. Foram criados nele também os principados e potestades, linguagem que Paulo usa muitas vezes para se referir às forças espirituais da maldade. E para criar um ser tão poderoso quanto o diabo, é preciso ter muito mais poder que o diabo. E embora ele seja o grande dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, o nosso adversário, Satanás é um inimigo que já foi derrotado. E a sua derrota foi a cruz de Cristo. A aparente derrota de Cristo lá na cruz do Calvário foi a certamente derrota do diabo. E eu quero fechar com esse texto de Colossenses 2, versículos 14, aonde Paulo mostra Cristo derrotando o pecado. Ele diz que Cristo riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E no versículo 15 ele diz que Cristo despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, à vergonha, e triunfou deles em si mesmo, na cruz do Calvário. Então a cruz, que é a aparente derrota de Cristo para o mundo, é a certamente vitória de Cristo sobre o diabo, potestades e principados. Você que está me ouvindo agora, quer vencer o diabo? Corra para a cruz. Não se vence o diabo com água benta. Não se vence o diabo com cruz de madeira. Não se vence o diabo com crucifixo. Não se vence o diabo com o que mais, Matheus, que eles usam? Alho? O que mais? Pé de cabra, né? Voto do livramento, essas coisas. Satanás ri dessas coisas. Satanás zomba dessas coisas. Você quer vencer o diabo? Corra para Cristo. Corra para o Evangelho. Corra para a cruz. Porque no nome de Jesus,
a todo o poder para derrotar o diabo. Satanás é o nosso inimigo, mas lembre-se, ele é um inimigo que já está vencido pelo Cristo que nós servimos, pois Jesus já triunfou sobre o diabo, principados e potestades, e os despojou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e que Deus seja louvado pela sua palavra. Nós vamos encerrando por aqui então a nossa live. Deixa eu só atender aqui mais algumas mensagens para então, meus amados irmãos, nós orarmos pelos amados. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Dani pede oração pela família. A Maria Laura deixa a paz do Senhor. A Ana Júlia comenta que está aqui nos acompanhando. A Francisco, irmão Francisco, do Caiuá, pedindo oração pelo ministério e pela família. Vamos orar. A irmã Neuza Maria, o Rui Sérgio, nós temos aqui a Joana, também pedindo pelo José Luz, Jonathan e Gabriel, por libertação da depressão. Vamos orar. A irmã Oclaína pede oração pelo seu cunhado João, para Jesus libertá-lo do vício da bebida. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. O irmão Egon Tied participando aqui conosco também. Deixa eu ver quem mais. Alexandre Teixeira, é o pastor Alexandre e a irmã Sandra. Deus abençoe os amados. Se eu não me engano, eles são lá da minha cidade, né? Montes Claros, Minas Gerais. Deus abençoe. E pedem pela mamãe, a irmã Maria Aparecida. Vamos orar por ela, em nome do Senhor. O irmão João Carlos pede pelo Lucas Agostinho, de Blumenau, Santa Catarina. Vamos orar. Gessi Braski, né, nos acompanhando e pede oração pelo esposo, que está precisando muito de um trabalho. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. O irmão Joel Amorim, a Ermelinda Mendes, a Marlene Conrado, meu amigo irmão José Welton, online aqui conosco. Que Deus abençoe, irmão José Welton. A irmã Tânia Jardim, a Terezinha Santos com a gripe forte, né? Aliás, a filha dela, Tatiana, e ela roga as orações. A Tânia Cristina de Jardim Limoeiro, São Paulo. O José Santos de Sapopema, no Paraná, aqui conosco também. A Eleni Leni, que pede para o Rogério Castanho, né, por emprego, e também para o William. O presbítero Danilo Alves aqui conosco. A Simone Lima, Marci Castro, Jorge Paulo, está enfermo, é de Tatuí, São Paulo, e roga as orações. A Franciele Castro, comentando que tem sido edificada, glória a Deus. O Jonas Tibes, a Angeane Ferreira, pede pelos filhos Rubem, Rafael e Andréa. Nós temos aqui, deixa eu ver quem mais participando conosco. A Karina Jennifer, também participando. A Ildete Martins Batista, Odilei Alves, oração por Erlim também, rogando aqui no seu pedido. A Karina pede pelo seu filho Gustavo. A Liniane Oliveira pede por livramento, né? Ela toma medicamentos depressivos, sofre com pressão alta, e nós vamos orar nesse momento pelos irmãos, clamando pela misericórdia do Senhor. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus nesse instante de oração. Eu quero convidar você que pode a parar os seus afazeres nesse momento e vamos orar ao Senhor. Eu vi aqui muitos pedidos de oração para cura, para depressão, e embora, meus amados, nós não podemos generalizar, entenda isso, não podemos generalizar, mas muitas dessas coisas são ações demoníacas, como nós veremos ao longo dessa nossa série. Mas eu creio que há poder no nome de Jesus para expulsar toda obra maligna. E nós vamos orar nesse instante pelos amados. Eterno Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que o Senhor nos enviou nessa noite de hoje. E eu peço ao Senhor que venha nos revestir de todas as armaduras de Deus, para possarmos estar firmes, como disse Paulo, contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, venha nos tornar crentes, amantes da palavra, para que não sejamos enganados por Satanás, nem quando ele usa a mentira, nem quando ele usa a verdade. Senhor, não nos deixe ser enganados por sinais que não vêm do Teu Espírito, mas vêm de espíritos malignos. Dá-nos discernimento espiritual para a glória do Teu nome. Abre os nossos olhos e dá-nos visão espiritual, assim como o Senhor deu para o servo de Eliseu. Abre os nossos olhos também, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, nós queremos orar por cada um desses pedidos de oração. E eu peço a Ti nessa hora que, se alguém está sendo oprimido pelo diabo,
está sofrendo alguma influência maligna, ou até mesmo uma possessão do inimigo, que o Senhor, que é o mais valente, venha manietar esse valente, Senhor, venha desapossá-lo, venha destituí-lo, e venha colocar essa pessoa em liberdade, para a glória do Senhor. Estenda as tuas mãos, repreenda toda enfermidade que é fruto de alguma influência maligna, toda depressão que é fruto de alguma influência maligna. Desfaz as cadeias e os grilhões do adversário, Senhor, e coloca essa vida em liberdade, para a glória e para o louvor do teu nome santo. Senhor, nós queremos orar pela irmã Genilda e queremos orar pela Angelita também. Senhor, dê força mais e mais para a irmã Genilda, dê força, Senhor, mais e mais para a Angelita. Jesus, faz uma obra e segura nas mãos da tua serva, porque o Senhor é o Deus que sustenta os seus filhos no meio da angústia. Tu és um Deus benigno e sofredor, nos afirma a tua palavra. Segura, Senhor, nas nossas mãos e abençoe o teu povo para o louvor da tua glória. Nós oramos nesta hora em nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Amém e amém. Queridos, nós vamos finalizando por aqui essa primeira live. Daqui a pouquinho, às 21h30, nós voltaremos, se assim o nosso Deus nos permitir, juntamente com o presbítero Marci Vince, em uma entrevista maravilhosa. Você é nosso convidado para nos acompanhar também. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até segunda-feira que vem, onde nós falaremos das artimanhas de Satanás. Você é o nosso convidado para, juntamente conosco, estudar uma vez mais a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que Deus em todo o tempo seja louvado pela sua palavra. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.